Galera, finalmente tem que falar sobre a nova emoção da Riley. Do mínimo detalhe escondido no sistema de crenças dela, que quase ninguém percebeu. Ao momento em que as emoções da mãe dela entregaram tudo sem querer. Até o review que tá esperando por você no final. Ah, e a gente guardou o melhor pro final. Porque depois que você ver isso, nunca mais vai assistir a Riley do mesmo jeito. Bora lá. A ansiedade nunca fica parada. Olha ela de perto em qualquer cena. Ela treme, ela vibra, ela praticamente zumbi no lugar. A Pixar construiu o movimento dela em cima de reações reais de pânico. Aquela energia rápida, trêmula, que não consegue ficar parada que a ansiedade dá na vida real. Até o cabelo dela parece que tá vibrando com eletricidade. Compara isso com a alegria, que mal se mexe a não ser quando tá comemorando. Mesma garota, 2 sistemas nervosos completamente diferentes. Mas isso é só a superfície. Quanto mais a gente olhou na mente da Riley, mais a gente encontrou. Olha esse detalhe que quase ninguém fala. Quando a puberdade oficialmente chega, o console não só ganha novas emoções. Ele ganha um botão vermelho de alarme novinho em folha. Um que não existia no primeiro filme. Ninguém explica. Ninguém nem menciona. Ele simplesmente tá lá piscando, esperando pra ser apertado. Um botãozinho, e ele te diz quietinho que o sistema operacional inteiro da Riley mudou da noite pro dia. Mesmo cérebro, hardware completamente novo. E isso nem é a maior mudança que ninguém percebeu ainda. Vamos falar do constrangimento. Ele mal tem uma fala. Só uns grunhidos de dentro de um moletom que ele nunca tira. Mas olha ele de perto. Ele sempre é o último a reagir e o primeiro a se esconder. Toda vez que a Riley faz besteira na frente do grupo da Val, ele já tá se enfiando atrás de alguém antes dela terminar a frase. Ele é feito pra sumir no segundo que as coisas ficam desconfortáveis, exatamente como o constrangimento de verdade faz. Manda um coração se isso já foi você. Agora segura esse pensamento porque o próximo é bem menos fofo. A Riley põe aparelho nesse filme e isso mal é mencionado, mas muda tudo sobre como ela age. Ela para de sorrir mostrando os dentes. Ela cobre a boca quando ri. Ela fica em dúvida antes de tirar fotos, antes de alguém pensar em tirar. É uma mudança física tão pequena, mas vira a primeira rachadura real na confiança dela antes da ansiedade chegar pra piorar tudo. A puberdade não esperou as novas emoções chegarem. Ela começou com metal nos dentes dela, e essa rachadura não fica pequena por muito tempo. Rapidinho antes da gente ir mais fundo. Dá pausa no placar no fundo da pista de hóquei em cenas diferentes. E o placar e a data nele mudam de cena pra cena, rastreando de fininho quanto tempo tá passando entre os rolês. A maioria dos fãs nem olha pra isso. Eles estão muito ocupados assistindo a Riley. Mas tá lá o filme inteiro, marcando o tempo no fundo. O tempo que ninguém tá prestando atenção. Mas nem tudo que se esconde no fundo é tão inofensivo assim. Ok, agora as coisas ficam mais sombrias. Tem um lugar dentro da mente da Riley chamado sarcasmo. O poço onde os pensamentos sarcásticos vão pra morrer. Cada pensamento empurrado pra lá é a Riley se calando em vez de falar em voz alta. Não é só um nome engraçado. É um cemitério pra cada coisa honesta que ela teve medo demais de dizer. Pausa rápida. Se você tá pensando em clicar fora, essa é a última saída fácil, porque tudo daqui pra frente conecta direto com o final. A parte mais bizarra é o próprio sistema de crenças. As crenças centrais da Riley literalmente crescem como uma árvore. E as raízes têm a forma exata da família dela, da casa dela, das amizades antigas. Tudo emaranhado. Por baixo, tão fundo e tão cheio de nós, que você não consegue dizer onde uma crença termina e a próxima começa. Quando a ansiedade arranca essa árvore para plantar algo novo, ela não tá limpando espaço. Ela tá arrancando a Riley de tudo em que a identidade dela foi construída de uma vez, só sem perguntar. Isso é mostrado como uma cena calma, gentil, música suave, luz quente. Mas na real, é a Riley perdendo ela mesma, raiz e tudo, enquanto o filme te desafia quietinho a não perceber. A gente não tá bem. Mas antes da gente entrar em parafuso completamente, vamos respirar um segundo. Rapidinho divertido. Bree, Gracie e Val têm cores de propósito. Bree em azuis frios. Gracie é suave e neutra. Val é toda em laranjas e vermelhos quentes, a cor da confiança e do controle. A roupa da Riley muda devagar para combinar com a paleta da Val, quanto mais ela busca a aprovação dela. Uma escolha pequena de cada vez, camada por camada até a versão da Riley do minuto 1 mal aparecer de novo. Ela não tá copiando um penteado, ela tá se repintando nas cores de outra pessoa. Segura firme porque os próximos tão conectados. E quando eles clicarem, você vai ver a família inteira da Riley diferente. Primeira pista. Toda vez que a mãe da Riley mostra a proteção de verdade, olha a iluminação de fundo. Ela fica quente e dourada por um segundo. Mesmo em cenas que não tem nada a ver com as emoções dela na tela. Segura esse pensamento. Tem uma segunda pista, e ela não é sutil. Segunda pista. Essa mesma luz dourada pisca em volta de outros pais no fundo, na pista, no corredor, em qualquer lugar que um pai tá olhando o filho. Isso não é acidente repetido tantas vezes. Lembra dessa luz dourada porque a terceira pista conecta tudo. Vamos juntar tudo. No cofre dos funcionários da mente. Tem uma plaquinha deixada completamente em branco. Só um espaço vazio esperando.
E os funcionários perto dela sempre usam luvas douradas, o único acessório dourado no cofre inteiro. Como se estivessem lidando com algo delicado demais para mãos nuas. Luz dourada, espaço em branco, luvas douradas, pais protetores. Junta esses 4 e você tem uma resposta. A nova emoção não é amor romântico, é devoção. O amor protetor e doído que um pai sente, não uma paixonite. Codificado quietinho em dourado no fundo dos 2 filmes, sem uma linha de diálogo explicando o porquê. Olha aquela thumbnail de novo. Riley, adulta, segurando o próprio bebê. Esse é o review. Mas explica uma coisa que a gente nem chegou ainda. Você se identifica? Eu também. Porque em algum momento, ser amado pelos pais para de parecer proteção e começa a parecer pressão. E um dia, geralmente bem depois do que deveria, você entende que nunca foi pressão. Era medo usando uma cara gentil. Pais em todo lugar fazem exatamente isso. Eles só nunca chamam pelo nome. Vendo o filho crescer e quietinhos entrando em pânico o tempo todo. A mãe da Riley não tá exagerando nesse filme. Ela tá aterrorizada quietinha o tempo inteiro. E ela nunca diz em voz alta porque não é assim que a devoção funciona. Manda uns corações pra mãe da Riley. Ela mereceu cada um. Ela tem mais um segredo e muda como você vê o filme inteiro. Lembra do Bing Bong? Lembra de cada amigo imaginário que a Riley deixou ir sem dizer adeus um por um, quietinha, sem cerimônia. A devoção não é uma emoção novinha em folha nascendo em Divertidamente 3. É a emoção que tá quietinha, fazendo o trabalho da alegria o tempo todo sem nome. Desde o primeiro filme. A gente só nunca teve uma palavra pra isso. E tem uma prova ainda mais forte de que isso não é só uma teoria. Volta pro final do primeiro filme. O Bing Bong se sacrifica pra alegria voltar pro centro de controle. Depois desaparece completamente, esquecido, sozinho no lixão de memórias pra sempre. Os fãs chamam essa cena de devastadora. Mas ninguém nunca fez a pergunta real. Como a alegria continuou se movendo depois disso? Como ela levantou, se limpou e terminou o trabalho segundos depois de perder alguém que ela amava? A devoção fez isso. Ela segurou a alegria só o suficiente para levar a Riley para casa em segurança. Depois deixou ela desabar quando o trabalho estava feito fora da tela onde ninguém estava vendo. Isso não é uma emoção nova aparecendo na continuação. É a mesma trabalhando desde o dia 1 e não recebendo crédito nenhum. E não para por aí. Porque se a devoção tá ativa esse tempo todo, então cada momento protetor nos 2 filmes, cada vez que a tristeza entrou como adulta, cada vez que a raiva agarrou o console só pra manter a Riley segura, cada vez que o medo chegou às saídas antes de alguém sequer notar o perigo. Isso não era só essas emoções fazendo trabalho extra, era a devoção embaixo de todas elas. Segurando tudo junto enquanto ficava completamente sem nome, nunca pedindo reconhecimento. A Riley nunca teve 5 emoções, ela nunca teve 9, ela tinha mais uma. Trabalhando mais duro, recebendo 0 crédito. Até o momento exato que a Pixar finalmente decidiu que a gente estava pronto para dar um nome para ela. Manda um 3 se isso acabou com você. Se você chegou até aqui, você é oficialmente um especialista certificado em Divertidamente. E sinceramente, isso é mais raro do que você pensa, porque a maioria das pessoas nunca passa do minuto 2. Se você quer a análise completa no segundo, que mais cenas de Divertidamente 3 saírem, é exatamente isso que a gente faz aqui. Se inscreve aí embaixo. A gente te ama, Riley.